Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos de volta. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Continuamos agora a estudar a obra na sua segunda parte ou no seu segundo livro, Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Entraremos agora pelo quarto capítulo dessa segunda parte. Esse capítulo que tem o título da Pluralidade das Existências. Nos concentraremos hoje sobre as questões que vão de 166 até 171 e estudaremos nessas questões dois tópicos: a reencarnação e justiça da reencarnação. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido os queridos amigos nesse momento a realizarmos a nossa prece inicial. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, buscando a imagem do amado Mestre Jesus, pedindo humildemente a Ele que se faça presente nos ambientes nos quais nós nos encontramos, para que nós possamos receber a Sua luz, a Sua paz e a Sua sabedoria. Amado Mestre, nesse momento nós renovamos os nossos votos de continuar os nossos estudos sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos dos espíritos superiores codificados por Allan Kardec e de guiarmos as nossas vidas pelos princípios do autoconhecimento, da caridade e do progresso que são ensinados nessas obras. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós podemos agora começar o nosso estudo. Vamos dar uma olhadinha rápida, né, aqui nesse início do capítulo 4 da pluralidade das existências. Estudaremos hoje a reencarnação e justiça da reencarnação. A gente está estudando agora um capítulo que tem alguns itens, né? Um capítulo um pouco mais longo do que aqueles que a gente estudou anteriormente, e a gente vai ter aqui temas muito interessantes, né? A encarnação nos diferentes mundos, as transmigrações progressivas do espírito, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais, ideias inatas. Então, nós temos aqui diversos itens que vão falar sobre, ou melhor, vão trazer características das reencarnações, características presentes nessa situação em que o espírito está vivendo de reencarnar, de estar de volta ao corpo físico por diversas vezes. Então, a gente vai aprofundar o conhecimento sobre as reencarnações, sobre a justiça da reencarnação, como a gente está vendo, os porquês, os motivos delas acontecerem, como elas acontecem e a diversidade de possibilidades quando um espírito reencarna, tudo isso em favor do seu progresso. Bem, entrando por esse capítulo 4, a gente já é capaz de identificar que nós continuamos a estudar os mecanismos dessa vida maior, ou melhor, continuamos a estudar a vida maior, que é a vida do espírito. Por isso dizemos essa expressão, né? Vida maior. A vida do espírito, que ora se dá fora do corpo, ora se dá no corpo. Então, nós que já vimos a situação do espírito vivendo fora do corpo, vivendo uma encarnação e depois vivendo outra vez o momento da desencarnação ou o momento da morte, agora a gente vai estudar no decorrer do livro, nesse capítulo 4, a seguinte informação. Bom, não é só uma vez que o espírito vem à matéria e depois a deixa, são diversas vezes. Muitas vezes isso acontece. Então, depois de estudarmos o processo da morte, vamos ver a continuidade da vida e do progresso através das múltiplas existências na carne. Essa é a sequência essa sequência lógica, né? Sequência de raciocínio que a gente vai ter aqui no desenvolvimento do livro a partir de agora. Então, estamos estudando
as múltiplas existências na carne, como processo para o espírito, como processo de vida para o espírito imortal. Dito isso, a gente pode dar aquela olhadinha rápida também no contexto das questões que a gente vai estudar, para que a gente tenha, né, aos nossos olhos o, os temas ou o tema principal do nosso estudo. Então vamos lá, questões 166 e 167, a gente vai ver a questão da reencarnação e, e o seu objetivo. Novas existências na carne, novas existências corporais e o objetivo dessas existências. Nas questões 168 e 169, o número, o número das reencarnações necessárias. Quanto é necessário reencarnar para atingir os fins propostos por Deus para o progresso humano? E na questão 170, o que acontece quando atingimos a última encarnação, a última das reencarnações? Então, dentro dessas primeiras questões, que vão de 166 a 170, nós temos a reencarnação e seu objetivo, o número de reencarnações necessárias e o destino do espírito que termina o processo reencarnatório. Então, assim, a gente já tem os principais pontos de sustentação, né, da questão do princípio da reencarnação muito bem fundamentados aqui. E no último item do estudo de hoje, ele é composto por uma questão só, questão 171. A gente vai aprofundar a questão do dogma da reencarnação. A gente vai falar brevemente sobre essa palavra dogma e a gente vai entender o que ela significa no contexto de uma filosofia espiritualista, para a gente poder, então, arrematar essa ideia. E o arremate da ideia vem justamente nessa exposição, né, de colocar a ideia de uma justiça para e não de qualquer justiça, né, da justiça de Deus para o princípio da reencarnação. Ele tem que se sustentar diante dos atributos de Deus, diante da justiça divina. Então, são esses os temas que a gente vai estudar hoje, tendo aí a introdução, né, a esse tema da reencarnação, para que a gente possa começar a estudar e desenvolver através dos tópicos seguintes que compõem esse capítulo 4. Então vamos lá. Primeira questão, questão 166. A gente vai notar que essa questão está dividida entre uma questão principal e depois Kardec coloca as letras A, B e C para a gente poder completar a ideia que está sendo apresentada na questão, na qual Kardec pergunta como que um espírito que não saiu de uma vida corpórea perfeito pode terminar a sua depuração. Pergunta que Kardec coloca, né? Uma situação muito comum para todos nós. A gente está envolto aqui nesse planeta de provas e expiações, tendo a certeza de que a grande maioria das pessoas que a gente conhece, para não dizer todos, né, e arriscarmos o erro, né, generalizando, deixam essa existência corpórea ou deixam a existência corpórea sem terem alcançado a perfeição. Estava encarnado e não se depurou completamente. Desencarnou. E agora, como ele acaba de se depurar? Notemos que na pergunta a gente já tem o objetivo das diversas existências na carne: terminar a sua depuração, estar perfeito. Mas isso vai ser desenvolvido na questão seguinte. Então a gente vai ficar com essa ideia principal aqui da questão, né? Que é colocada por Kardec. Como eu termino a minha depuração sendo que uma existência não foi suficiente? Ou pelo menos a existência que a gente observou. E daí a gente vai observar que a resposta nos diz que isso acontece sofrendo a prova de uma nova existência. E agora
as questões colocadas por Kardec, a sequência, né, A, B e C, denotam um cuidado, um esmero muito grande de Kardec para desenvolver a ideia de múltiplas existências em corpos diferentes, a ideia da reencarnação. A ideia vai aqui sendo construída aos poucos, e esse é um recurso importante usado pelo codificador, porque ele não coloca a ideia da reencarnação de forma incompleta, de forma muito direta. Ele trabalha a ideia através, partindo do ponto, melhor dizendo, dessa questão da nova existência. E ele faz isso com todo esse cuidado porque ele vai aqui fundamentar a relação mais importante da concepção espírita de vida, de justiça divina, de relação com Deus, de nossa relação com o progresso, enfim, de nossa relação com mecanismos da vida que vão explicar melhor a nossa situação enquanto espíritos imortais. Essa situação que vai ser responsável por nos dar um pouco mais de tranquilidade diante da existência terrena e diante dos objetivos que nós sabemos que Deus propõe para as nossas vidas. Justamente, só para a gente não deixar assim totalmente em aberto, né, a gente pode pensar que Deus espera que nós estejamos em plena comunhão com suas leis e que nessa comunhão com suas leis nós possamos chegar à nossa perfeição. E a gente sabe, né, quantos obstáculos o mundo nos impõe para o não cumprimento desse objetivo e quantos obstáculos internos também a gente tem. E para esses obstáculos internos, que são às vezes a estreiteza da nossa visão sobre a vida, pensando que ela é só uma vida terrena, e por outras vezes obstáculos que são compostos por nossos vícios e imperfeições, para o combate desses obstáculos, que talvez sejam os maiores que a gente enfrente, né? O mundo pode pôr obstáculo lá fora para a gente, né? A ação de outras pessoas, as intempéries e assim por diante. No entanto, os maiores obstáculos que a gente enfrenta certamente são esses internos. E para esses obstáculos, aí vai entrar agora, vão se unir ideias de extrema importância para a concepção sobre o que é a vida de verdade. Essa que eu vivo insistindo em me referir a ela como sendo a vida maior. E que elementos são esses? Deus, da forma como nós estudamos, né, em sua suprema bondade, justiça, poder, onipresença, e assim por diante. A imortalidade do espírito e sua necessidade de progresso, a sua visita ao mundo corpóreo para o acelerar desse progresso, e agora as diversas visitas ao mundo corpóreo. A concepção que a gente forma de vida, tendo esses elementos, é uma concepção muito diferente, muito mais profunda e que certamente nos dá recursos para que a gente seja um pouco menos ansioso, para que a gente seja um pouco mais consciente, para que a gente tenha força moral para superar obstáculos que estão dentro de nós. Então, todo esse contexto, olhar a vida dessa forma, é algo muito mais tranquilo para a pessoa, para o espírito, né? Olha, eu tenho um Deus que me dá oportunidade como dá para todas as outras pessoas. Ah, mas espera um pouco, ele não me dá oportunidade. Ele me dá oportunidades, no plural. Não é uma só. São muitas, são diversas, inúmeras oportunidades. Eu erro e depois eu tenho chance de reparar. Não tem pena eterna, não tem nenhum tipo de pena com duração específica. Tem o meu relacionamento com a lei de Deus que pode se renovando a cada instante, assim como se renovará a minha visita ao mundo corpóreo, assim como se renovarão minhas ideias, assim como eu deixarei para trás os meus vícios, as minhas imperfeições e estarei a cada instante da minha existência um tanto mais virtuoso. Então, por isso que Kardec tem todo esse cuidado, porque aqui a gente precisa fundamentar muito bem a ideia de nova existência, de múltiplas existências, e não
de um tipo e não de qualquer tipo de existência, né? Como a gente vai ver de agora em diante. Porque a pergunta 166A se refere justamente ao sentido aqui dessa palavra existência. Como realizar essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então, olha só, a resposta da 166 admite a possibilidade de o espírito se depurar no plano espiritual, né? Ele desencarnou. Como ele se depura? Sofrendo uma nova existência. Tá bom, mas no plano espiritual ele continua existindo. Então é por isso que Kardec coloca a questão 166A. Então, como realizar essa nova existência? Pela transformação como espírito? Lá no plano espiritual ele continua a se depurar? Olha a resposta. Depurando-se, a alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Então, aqui está explicado o que os espíritos superiores querem dizer com uma nova existência. Precisa de uma prova na vida corporal. Precisa da vida corporal, a nova existência na vida corporal. Aí Kardec coloca, então, a 166b. Né? Ele quer ser específico, mas será que a gente está pensando e falando sobre a mesma coisa? A alma, então, passa por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. E aí, na frente, né, do comentário dos espíritos, uma advertência. Os que dizem o contrário querem que a gente fique ignorante, e que a gente não progrida. Então, e aí a gente pode pensar, quem são esses que dizem o contrário? Na época de Kardec, aqui na época da codificação, espíritos. Espíritos que se comunicavam e diziam que não haviam as reencarnações, justamente porque têm interesse em manter nós, seres humanos, em nos manter na ignorância. Tem interesse em que nós não progridamos. Então a gente tem um aviso aqui de ponto de partida, né? Bom, e daí a questão C, 166C, para arrematar a ideia aqui. Parece resultar deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta muito simples, né? Evidentemente. E essa exposição é feita desse modo para não deixar dúvidas a respeito do que se está falando. Sim, se está falando de um processo em que o espírito deixa o mundo corpóreo e depois retorna ao mundo corpóreo para viver uma nova existência, enquanto alma, né? Enquanto espírito encarnado. Bom, então a questão 166 coloca para a gente o princípio da reencarnação e apresenta esse princípio de forma muito clara, né? Precisa ser, e precisava ser assim por tudo aquilo que a gente já disse, principalmente pela ideia de que nós temos aqui uma fundamentação muito poderosa para a doutrina moral que virá na sequência do livro, para o nosso bem-estar psíquico, emocional e assim por diante. Fundamentando muito bem uma segurança para o espírita aqui na Terra. E claro, né, no decorrer do capítulo, a gente vai ver que muitas características aqui da reencarnação ou das reencarnações vão nos ajudar a pensar com mais segurança essas questões que envolvem uma existência terrena. Como, por exemplo, a gente já viu aqui os laços familiares, os laços de amizade, laços afetivos de todo tipo, as questões do progresso e tudo mais, que envolvem a reencarnação. Então vamos em frente, né? Agora sim, qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, aqui nessa questão de número 167, nós já temos a ideia. Bom, ok, já temos a informação de que o espírito reencarna, agora, para que serve a reencarnação? A gente já tem uma ideia de depuração colocada na questão 166, mas aqui
Então, para que serve e como se dá essa depuração? Olha os elementos que nós temos aqui na resposta da questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Bom, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Essa resposta é uma resposta muito profunda, é uma resposta que é dada e que vai movimentar diversos aqui conceitos e diversas informações que a gente já com as quais a gente já teve contato em algum ou outro momento aqui do Livro dos Espíritos e que vão nos fazer refletir bastante se a gente prestar atenção nesses elementos que são colocados aqui e que a gente pode destacar três, né? Qual é o objetivo da encarnação? Trazer justiça, trazer melhoramento progressivo da humanidade, trazer expiação. Então, expiação, progresso para os seres humanos e justiça. Então, vamos pensar um pouquinho nesses três elementos agora, para a gente poder refletir sobre os objetivos pelos quais nós estamos encarnados. Primeiro deles, então, vou voltar aqui rapidamente à questão para a gente poder, lembrando, né? Primeiro deles, expiação. Aqui, ó. Primeiro objetivo pelo qual a gente encarnou. Primeiro na ordem de exposição ali, né, da resposta, não que não que seja uma ordem, né, assim, uma ordem direta, né, para a gente pensar em ordem de importância ou de grau, não, nada disso. Exposição, né, dos espíritos ali, expuseram a resposta dessa forma. Primeiro, expiação. O que é uma expiação? Para a gente ter assim uma boa ideia a respeito do que é uma expiação, eu vou me referir novamente ao livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura. A gente já fez essa referência aqui em estudos anteriores, mas é bom a gente retomar. Que o espírita tem bastante curiosidade, né, e para estudar essa questão sobre provas e expiações. E se a gente prestar bastante atenção outra vez no texto, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente vai ver que eh, na questão anterior a gente já teve a ideia da prova da vida corporal. E nós dizemos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. A gente tem a prova da vida corporal. Que prova é essa que a gente tem? Ora, é a questão do testar os nossos conhecimentos, os nossos avanços, as nossas virtudes, quando a gente vem ao corpo físico. Então a gente vai provar aquilo que a gente foi capaz de conquistar como patrimônio espiritual, né? As nossas virtudes, o nosso conhecimento principalmente. A vida corporal trará testes. Isso é prova, né? Então, é a prova da vida corporal. Lá no plano espiritual, a gente sabe que a gente precisa ser honesto. E aí a gente encarna aqui na Terra, vem para cá, só um exemplo, né? A gente encarna aqui e às vezes encarna em uma situação em que a gente não está assim tão abastado financeiramente. E que a gente vai ter oportunidade de ser desonesto para ver se a gente quer coisas independente dos meios, né, pelos quais a gente vai conquistar. Então, uma das provas aqui é a prova da honestidade. A gente tem diversas outras, né? Tudo que envolve a vida de relação de uma pessoa de um espírito que está encarnado. Bom, então isso é prova. Agora, a questão 167 está dizendo para a gente que um dos fins objetivados com a reencarnação é a expiação. E aí sim, agora a gente vai lá ao Código Penal da Vida Futura e lê que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. Então, resumindo o que está escrito aqui, eu venho para ser honesto, para viver a prova da honestidade, não sou honesto, sou desonesto,
prejudico pessoas, enriqueço por meios ilícitos e aí eu desencarno. Lá no plano espiritual eu tenho a consciência, né, de que desperdicei uma oportunidade e vou reencarnar com aquele sentimento, né, de que algo de errado foi feito. Então eu vou ter sofrimentos morais decorrentes dos meus erros, dos meus equívocos e às vezes até sofrimentos físicos, dependendo da falta que eu cometi. Por exemplo, uma pessoa que maltrata muito o seu corpo físico em uma existência, sendo muito desregrada, cometendo excessos e etc., pode ser, e notemos que aqui eu digo pode ser, né, que em existência na Terra, em existência corpórea futura, ela tenha problemas no seu aparelho físico, no seu aparelho corpóreo. E notemos sempre que eu digo pode ser, porque a lei de Deus leva em consideração todo tipo de bondade que a pessoa tenha feito, leva em consideração todos os atenuantes para o planejamento de uma nova vida no corpo. Então, estamos estudando aqui e oferecendo exemplos gerais, né, que podem acontecer dessa forma ou não. Depende muito do que é necessário para o progresso do espírito. Só para ilustrar o que está sendo dito aqui, né? Então, a expiação é isso. A expiação é consequência física, consequência moral das faltas cometidas, das más escolhas cometidas. Que duram quanto tempo? Até que os traços da falta sejam apagados, como a gente está vendo aqui no livro Céu e Inferno. Então, qual é um dos fins objetivados com a encarnação? Que o espírito viva a expiação no corpo. Esse é um dos fins. Para quê? Para que haja, assim, um processo educativo. Para que o espírito não volte a cometer aquelas faltas. Para que ele sinta o efeito do desvio da lei divina. E sinta nos dois sentidos, né? No sentido corpóreo e no sentido moral. Então, expiação é um dos objetivos, é um processo de educação. Segundo motivo, melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo, progresso, depuração moral, avanço intelectual, avanço do espírito nas suas relações com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, através da expiação, envolve também essa questão do progresso. Expiação, prova, progresso. As coisas vão acontecendo simultaneamente. E o último elemento aqui da nossa resposta, se não fosse assim, onde estaria a justiça? Perguntam os espíritos superiores. Então, último elemento dessa resposta da questão 167. Bom, e aqui para a gente falar a respeito da justiça da reencarnação, eu vou deixar para completar esse pensamento lá na questão de número 171, que tem justamente esse tema. Mas a gente pode pensar assim de forma simples e rápida que nós estamos trabalhando com uma ideia de que o espírito precisa se depurar. Não dá para fazer a depuração completa em uma encarnação. Bom, a ideia é simples, né? Se Deus não oferecesse diversas encarnações, onde estaria a sua justiça? Não é? Ou oferecesse Deus uma encarnação, uma existência corpórea, com tempo suficiente para que durante essa apenas o espírito se depurasse, e olha de quanto tempo a gente está falando, hein? Pensando que somos espíritos multimilenares, que estamos encarnados há talvez milhares de anos, né? Quanto tempo seria necessário para uma encarnação só? Então, tem alguns recursos que Deus coloca entre uma encarnação e outra de suas leis, né, que nos favorecem. Por exemplo, a lei do esquecimento, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. A gente esquece das reencarnações anteriores quando a gente vem a uma vida corpórea. Isso é um recurso de misericórdia da lei divina, que a gente vai ter oportunidade de explorar em estudos subsequentes. Mas, por enquanto, vale a gente lembrar isso. As reencarnações são um processo, um recurso que Deus nos dá para nos ajudar a progredir mais depressa. Inclusive, lei do esquecimento, só para não ficar completamente em aberto, nos ajudando a esquecer as faltas anteriores, nos livrando de complexos de culpa, para que a gente possa seguir adiante. Né? Bondade divina
nos ajudando a progredir. Então, questões 166 e 167 falando sobre as reencarnações e o seu objetivo. Questões 168 e 169 vão explorar essa ideia que a gente tem aqui. Se o número das existências corporais ou das reencarnações é limitado ou se o espírito reencarna perpetuamente. E depois o complemento na questão 169, se o número de reencarnações é invariável, né? Vamos prestar atenção aqui na pergunta. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Ou seja, as encarnações têm um número estabelecido para todos? Não é? Ela é invariável. Se o número for variável, é porque pro Tote, né, para mim, para que eu consiga completar a minha depuração, serão necessárias um número X de reencarnações, enquanto para outras pessoas será um número Y, um número Z, um número diferente para cada um, é um número variável. Um número invariável é um número igual para todos os espíritos. Ok? Então, olha só essas duas respostas colocadas aqui, nos ajudando a construir a ideia, né, da, do quanto tempo leva, do quanto tempo dura o processo das reencarnações. 168. A cada nova existência, o espírito dá um passo no seu progresso. Quando ele tiver livre de suas impurezas, completamente livre, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, nessa questão 168, a ideia de um número que seja limitado ou perpétuo, é, ela não ficou tão bem posta, né? Eles dizem, olha, é um número limitado, não são reencarnações perpétuas. E quando acaba? Quando acaba as impurezas do espírito. O que se leva em consideração? Dois pontos, né? Para dizer que o espírito não precisa mais encarnar: as suas impurezas e a necessidade das provas da vida corporal. Então, são esses dois pontos que estão intimamente interligados. Enquanto nós estamos impuros, enquanto temos más tendências, más inclinações, vícios, imperfeições, a gente ainda precisa da prova da vida corporal para colocar justamente essas inclinações em evidência e para que a gente possa tratá-las. Então, enquanto a gente tiver impurezas, a gente precisa das provas para que a gente vá se depurando. Não tem mais impureza? Não precisa mais de prova. Acabam as reencarnações. Então, o número, a resposta diz indiretamente que o número é limitado, mas não diz quanto, né? Ela só diz que quanto menos sou influenciado pelo meu corpo e pelo mundo corpóreo e pelas minhas imperfeições que são excitadas pelo corpo e pelo mundo incorpóreo, um pouco mais puro eu estou e um pouco mais perto do termo, do fim dos meus processos reencarnatórios. Então, quanto mais eu me depuro, mais perto eu estou de terminar os meus processos de reencarnação. Portanto, as provas que a gente vive aqui na Terra são provas espirituais, provas morais, provas intelectuais para o nosso avanço, né, nessas áreas. Então, conclusão: não reencarna perpetuamente. Mas aí, Kardec, que gosta, né, de ser específico, de procurar cada vez mais informações, então aí ele vai dizer, tá, mas então vamos melhorar um pouco essa ideia. Se não dá para estabelecer um número de encarnações, realmente não dá para estabelecer um número, porque cada espírito vai levar um certo tempo, né, para se depurar, ele vai é, tentar buscar um elemento geralzão aqui, né, um número que algo que nos dê uma ideia de quão longo é isso, perguntando se tem um número para todo mundo, se tem um número de encarnações fixo para os espíritos. E a resposta é não, né? A resposta é não. E a gente volta a ter a mesma ideia da questão anterior. Uns caminham mais depressa e, assim, fica livre das provas. Aquele que caminha menos depressa convive mais tempo com as provas. E a ideia final aqui de que as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque
progresso é quase que infinito. Então, olha só, a questão 169 nos diz não é o mesmo número de reencarnações para todos, e a gente poderia pensar até no seguinte: se fosse o mesmo número, nós teríamos algo pré-determinado, né? Digamos assim, é, seriam dezenas de milhares de reencarnações, mas em um número X, que eu não vou nem arriscar aqui, né? Vamos dizer, alguns milhões de reencarnações, 1 milhão de reencarnações, pronto, vamos dizer, vamos arriscar o número, né? Com 1 milhão de reencarnações, o espírito termina o seu progresso. Ora, a gente teria algo já pré-determinado, né? E a pergunta poderia persistir: mas será que não tem um espírito que com 1 milhão não consegue? Né? E aí onde é a justiça de Deus, né? E o que acontece com ele se ele não conseguir em 1 milhão? Aí a gente teria diversas outras implicâncias aí, né? Diversas outras circunstâncias para pensar se tivéssemos um número limitado. Então, também por esse motivo, a gente vai vendo aqui que as respostas dos espíritos são muito concisas, elas são muito lógicas, né? Elas são muito coerentes no que diz respeito à nossa mente pensar o processo das reencarnações. Então, o número permanece em aberto e ele está diretamente relacionado com o nosso progresso. Acho que essa é a ideia principal que a gente tem que ter, tendo em vista que aí, né, depende só de nós mesmos, buscar essa, o fim, né, das reencarnações. Então, quanto mais caminha depressa, mais se depura. Muito bem. Eu quero agora fazer um- uma rápida leitura da questão 170, para a gente refletir um pouquinho, de forma rápida, a respeito dessa primeira parte que a gente estudou. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Ele fica sendo espírito bem-aventurado, ele fica sendo espírito feliz. Bem-aventurado é isso, é feliz, né? Ele fica sendo espírito puro. Notemos aqui que a pergunta pode parecer simples, né? O que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? Mas essa pergunta traz uma ideia de que um espírito que se depurou pode se transformar em outra coisa. A pergunta traz essa ideia. Bom, imaginemos que um espírito que se livra completamente de seus vícios e imperfeições pode, por exemplo, por estar tão depurado, ser parte de Deus. E a gente volta à ideia panteísta. Perder a sua individualidade por estar muito depurado. Isso é uma possibilidade, teórica pelo menos, né? Que a gente poderia ter aqui, uma possibilidade filosófica. Por isso Kardec coloca a pergunta, né? Se depurou completamente, o que ele é quando ele se depurou completamente? E a resposta é muito interessante, porque ela diz que o que ele é feliz, ele é puro espírito. Então, o que a resposta está nos dizendo? Ela está nos dizendo, ele permanece espírito, ele permanece individual, só que ele tem uma característica muito diferente das características que a gente está acostumado a ver nos espíritos com os quais a gente convive. Ele é puro. E um exemplo disso que a gente tem, talvez o único aqui na Terra, Jesus. O que é um espírito puro, a gente pode ver e se inspirar em Jesus. O único exemplo de espírito puro que a gente teve aqui na Terra, mas inesquecível exemplo para todos nós, né? Do modo como Jesus nos tratou, o modo como ele nos educou, o modo como ele nos preparou para chegar à posição na qual ele já se encontrava há 2.000 anos atrás e já se encontrava muito antes disso, segundo o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Para quem quiser ler, quem quiser estudar o livro A Caminho da Luz, vai poder perceber ali. Não vou dar spoiler, não. Podem ficar tranquilos. Para quem não leu ainda, não vou dar spoiler. Vai poder conhecer um pouco melhor quem é Jesus na, na abordagem que Emmanuel faz, desde a construção do nosso planeta até os tempos mais recentes. Bom, então, já que eu falei que nós tivemos um contato com Jesus, esse Espírito que nos educou
né, de forma tão amorosa, eu quero fazer ainda uma referência aqui à obra de Leon Denis, O Caminho Reto. Esse livro que a gente tem de Leon Denis vai nos dando boas, assim, boas coisas, né, para a gente pensar, bons princípios, boas reflexões. Pronto, encontrei a palavra. Sobre a questão da nossa reencarnação. É uma bela obra que vem trazendo para a gente essa ideia de um caminho reto. E não é isso é exatamente isso que a gente está tentando explorar, né? Quando a gente está vendo aqui a questão das reencarnações. O caminho reto com Leon Denis. A gente tem um capítulo nele, o capítulo que fala sobre a, a educação. E aí, essa é uma coisa, esse é um ponto da nossa existência terrena que, que às vezes é um pouquinho deixado de lado, né? E que precisava ser um pouco melhor trabalhado por nós, porque é uma questão, como a gente está vendo, de educação espiritual, estarmos aqui encarnados e progredirmos. Então, isso fica muito evidente quando a gente lê esse texto de Leon Denis. A educação. Bom, diz Leon Denis que é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos, escreve o filósofo espírita. Notemos o quanto isso é atual, né? Essa obra de Leon Denis já tem algum tempo, né? Não é um livro escrito nos dias de hoje, mas olha como é atual esse pensamento. Para que nós estamos mesmo aqui na Terra? Está nos ensinando o livro dos Espíritos para a nossa educação, para o nosso progresso. É pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade diferente, é necessário homens novos. E ele vai dizendo aqui, no seu texto, que as nossas crianças estão muito acostumadas a receberem ciência, a receberem nas escolas, principalmente nas suas famílias, as questões das informações e dos conhecimentos. Olha só, né? E elas não estão sendo preparadas para os enfrentamentos morais da vida. Olha só que ensinamento maravilhoso, né? Com o qual a gente precisa se deparar. Então, diz Leon Denis que ser consciente sobre si mesmo, saber guiar-se pela vida, é tão importante quanto saber ler e escrever. As crianças são preparadas para as lutas da vida no que diz respeito às lutas materiais, mas não são preparadas para as lutas morais. Gente, quanto isso é atual para nós hoje, no dia de hoje, né? Quanto isso é atual. Presta-se mais atenção nas faculdades intelectuais do que nas virtudes. Não se alerta as crianças para os seus deveres, para o seu destino. E completa o pensamento Leon Denis dizendo que a educação baseada numa concepção exata da vida, por que estamos aqui, né? Isso que a gente está vendo com a reencarnação agora, transformaria a face do mundo. Né? Se nós tivéssemos um pouco mais de espiritualidade nas famílias, sendo ensinada às crianças, a gente teria uma situação muito diferente de vida aqui na Terra. Muito diferente. A gente teria pessoas um pouco menos ansiosas, um pouco menos doentes, pessoas mais confiantes nos processos da vida, pessoas mais saudáveis, menos egoístas, menos orgulhosas, mais participativas no âmbito social, né? Então, esse é um dos objetivos da nossa encarnação, já trazido por Leon Denis aqui nessa obra, O Caminho Reto, falando um pouquinho sobre educação e lembrando, né, que Leon Denis está se referindo aqui à educação infantil.
Mas todos nós somos educandos diante da vida, não importa a nossa idade corpórea. Nós somos, repetimos, né? Somos espíritos multimilenares em processo educativo. Então, a educação é algo que a gente precisa impor a si mesmo o tempo todo. Vamos lá. Último item, última pergunta do nosso estudo de hoje. Em que se funda o dogma da reencarnação? E aqui eu prometi que a gente ia falar um pouquinho sobre essa palavra dogma, né? Mas de forma rápida, porque é, há dentro da doutrina espírita a ideia de que o espiritismo não é dogmático. E de fato, o espiritismo não é dogmático no sentido em que se usa a palavra dogma usualmente. A gente diz que dogma é, principalmente quando é um dogma que está envolvido em coisas da religião, é um princípio, uma máxima indiscutível, que é preciso, que tem necessidade de ser aceita sem discussão, sem reflexão, sem pensar. É um dogma que está ali, né? É um princípio que a gente não pode contradizer, nem mesmo pela razão. E nesse sentido, nós não temos dogma mesmo na doutrina espírita, ele não existe para o espiritismo. A gente tem percebido aqui no Livro dos Espíritos que tudo é raciocinado, tudo é pensado, tudo está sujeito a análises lógicas, tudo está sujeito a análises profundas, a estudos muito bem elaborados, né? Então, nesse sentido, nesse primeiro sentido da palavra dogma, a gente não tem mesmo na doutrina. E aqui Kardec está perguntando em que se funda o dogma da reencarnação. E dogma aqui no sentido de um princípio, de um preceito, de uma máxima, em que se funda a máxima da reencarnação, a existência da reencarnação. Qual o fundamento para a gente ter a reencarnação como uma lei divina, como uma lei espírita, né? Essa é a diferença. O primeiro princípio é esse, né? Colocado sob a luz da razão. E aí os espíritos superiores vão sabendo, né, que a gente precisava desenvolver essa ideia, são diretos na resposta, dizendo que a reencarnação se funda na justiça de Deus e na revelação. O bom pai deixa sempre aberta para os seus filhos uma porta para o arrependimento. Não diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são os filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas, perdão, se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, como Deus não é egoísta, não pode ter da parte de Deus iniquidade, não pode ter ódio, não pode ter castigo sem remissão. Da parte de Deus, não. Então, o que tem, de acordo com a justiça de Deus, a reencarnação. Né? A justiça de Deus se volta para nós justamente por isso, porque não pode ter iniquidade. Precisa ser oportunidade igual para todos. Porque não pode ter castigo sem remissão. Porque Deus não nos odeia, Deus nos perdoa sempre. Então, na justiça de Deus é que é o primeiro princípio no qual nós fundamentamos o dogma da reencarnação. Se não fosse assim, seria difícil da gente encontrar a justiça de Deus para as nossas vidas. O outro ponto é a revelação. Olha aqui, ó. Revelação. Chegou o momento da terceira revelação divina para a humanidade. Chegou o momento da revelação de Deus, dizendo como é a vida, como precisa ser a vida para cada um de nós. E essa terceira revelação é a doutrina espírita. Os espíritos superiores nos dizendo que existe uma filosofia revelada, existe uma moral revelada, nos ensinando que há sim reencarnação. Somos todos espíritos em processos de múltiplas reencarnações. Então, em que se sustenta esse dogma? Repetimos, né? Na justiça de Deus, que está sendo apresentada para nós desde o início do livro, e na revelação feita pelos espíritos superiores. Bom, tendo chegado a isso, a gente pode ir agora para os comentários de Allan Kardec, pelos quais a gente vai passar agora, para que a gente possa é, partir para o encerramento do nosso estudo, né? Tendo sempre em nossas mentes essa questão, essa resposta à questão de número 171, que traz praticamente todos os elementos que a gente viu anteriormente,
de forma que a gente poderia até mesmo aprofundar aqui, né, na questão do arrependimento em relação, por exemplo, né, arrependimento em relação à expiação. Lembramos, né, que disse o livro O Céu e o Inferno, a expiação dura o tempo necessário para o reajuste daquilo que foi feito, né, da, da falta que foi cometida. Então, o arrependimento tem um papel importante diante disso. Caminho para a felicidade, as reencarnações, caminho para o progresso. Todos enquanto filhos de Deus. É importante a gente pensar nesses princípios para que a gente encontre, né, essa ideia de justiça que está sendo colocada. Bom, Kardec vai comentar a questão de número 171 e nesse primeiro parágrafo ele vai trazer para a gente um resumo geral de tudo que foi dito. Olha só. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, através da reencarnação. Sua justiça lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Resumo geral da ideia, né? Parágrafo 2. Deus não obraria com equidade. Essa é uma palavra que está muito presente nos nossos dias, né? Equidade é diferente de igualdade. É uma ideia que é colocada novamente, né, para a educação de crianças hoje em dia. Pais que têm dois filhos ou mais precisam tratar esses dois filhos de formas diferentes, porque eles são espíritos diferentes. O que funciona para um não funciona para outro. Então, educar é encontrar as necessidades desse espírito, dessa criança, e atender essas necessidades. Para uns, um tipo de educação, para outros, outro tipo de educação. Para uns, um tipo de experiência, para outros, outro tipo, dando a todos a mesma oportunidade de crescimento, de avanço, de progresso, de bem-estar. É assim que Deus age com equidade, né? Identificando o que cada filho precisa e dando a esse filho exatamente o que ele precisa. Isso, com isso a gente identifica em Deus a equidade e a bondade para que a gente possa ter em nossas mãos os meios para o nosso progresso, né? Todos os meios que a gente possa ter para progredir. Além disso, a gente vê nas reencarnações a imparcialidade de Deus. Não favorece ninguém, dá oportunidades. Não favorece nem desfavorece, né? Nenhum dos seus filhos. Ele dá, sim, novas oportunidades. Então, esse parágrafo 2 fala sobre equidade, imparcialidade com que Deus trata todos os seus filhos. E isso só pode ser explicado através das reencarnações. Bom, parágrafo terceiro. A doutrina da reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia de justiça de Deus. Principalmente para quem se acha em condição moral inferior como nós, né, aqui na Terra. A única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças. Aqui, a lógica da reencarnação nos dando esperança. Da gente encontrar aquilo que a gente viu ali atrás, né? Felicidade e perfeição. Último comentário de Kardec. A gente que tem consciência da nossa inferioridade, a gente consegue consoladora esperança na doutrina da reencarnação, só reforçando o que foi dito ali atrás, né? Se a gente crê na justiça de Deus, a gente não pode achar, né, que a gente vai estar em pé de igualdade com espíritos que fizeram mais do que nós. Um Francisco Cândido Xavier, um Divaldo Franco, um Francisco de Assis, São Vicente, o próprio Jesus e assim por diante, né? A gente não pode achar que a gente vai já está em pé de igualdade com eles. Mas a gente pode pensar que a gente vai chegar um dia a ser como eles são, né? Então, nos sustenta e reanima a coragem e a ideia de que a nossa inferioridade não nos deserda eternamente do supremo bem e nem da suprema felicidade. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? E aqui é a ideia final do texto, né? Kardec remetendo à nossa vida profissional e dizendo assim:
Ou remetendo mesmo à reencarnação, né? Final da carreira, o final da nossa jornada aqui na Terra. Poxa vida, perdi uma oportunidade em tal lugar. Eu poderia ter sido um profissional melhor, eu poderia ter sido um pai melhor. Quem é que no final da sua carreira, da sua existência, não percebe oportunidades que deixou passar? É isso que Kardec está dizendo aqui para a gente. Então, quando a gente tem essa humildade que está sendo identificada aqui nos comentários de Kardec, a gente percebe que a nossa inferioridade não é eterna e a gente cria esperança e consolação para a gente mesmo. A gente cria força moral para seguir adiante com a ideia das reencarnações, porque a gente pode pensar o seguinte: bom, essa carreira aqui acabou, ou está prestes a terminar, outra se desenha para mim no horizonte, outra virá, terei novas oportunidades, terei chance de reaproveitar o que eu conheço agora em uma nova existência, porque olha que experiência, assim, é uma experiência única, né? Para o espírito chegar ao final de uma jornada, pode ser de uma jornada profissional, e pensar assim: nossa, se eu tivesse estudado um pouco mais durante o meu tempo profissional, eu poderia ter sido um profissional muito melhor. Ou ao final de uma encarnação, se eu tivesse me dedicado mais a essa a situação da família, a situação da aquisição de virtudes, alguma situação que o espírito identifica, ele vai dizer: eu poderia ter me saído melhor. Só que, justamente diante da ótica das reencarnações, ele vem para a nova reencarnação com esse conhecimento adquirido de que precisa aproveitar melhor tal ou tal situação. Ele vem com essa ideia íncita, ele vem com essa intuição. E então ele vai melhorar naquele sentido. É muito diferente de uma existência terrena na qual a gente termina um processo profissional, aposenta e muitas vezes não tem mais chance de seguir adiante, né? Aproveitando o conhecimento que a gente tem. Muitos profissionais com já uma idade um pouco mais avançada colocam seus conhecimentos como algo que supera, às vezes, o poder físico, né, de um profissional mais jovem. E só que a vida aqui na Terra acaba. Então também acaba esse tempo profissional. Agora, a vida para o espírito não acaba e novas oportunidades serão dadas. Isso renova a nossa força, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, né? Saber que teremos novas existências, novas encarnações, para que a gente possa reaproveitar tudo aquilo que a gente pôde conquistar como experiência de uma vida, dado que o espírito não retrocede, como a gente já sabe, né? Bom, para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje, eu vou voltar a fazer referência a Leon Denis na obra O Caminho Reto, que é uma obra do século XIX e que diz muito ainda para a gente, né? Olha como Leon Denis começa o texto do capítulo Questões Sociais, para a gente falar um pouquinho da reencarnação, né? Se eu não vou pedir perdão aos amigos, mas se não falha a memória, a obra esse texto, né, O Caminho Reto, é de 1890, salvo engano, né? Mas para a gente ter uma ideia assim do quanto ele tá distante de nós e de quanto ele está perto de nós, mesmo tendo sido escrito já há algum tempo. Começa o texto da seguinte forma: as questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Parece que ele está falando com a gente agora, né? As questões sociais nos preocupam vivamente, nos preocupam muito. Nós temos progressos na civilização, tudo isso é a ideia que está no texto de Leon Denis. Nós temos tido progressos na civilização que não extinguem a pobreza, nem curam outros males sociais. Olha só, a gente nunca vivemos uma época de tanto avanço na medicina, nas comunicações, nos transportes, nas ciências, e ainda assim também nunca vivemos um tempo de tanta pobreza intelectual e moral. E física, inclusive, né? Na parte da saúde, na parte da alimentação e assim por diante. Tantos sofrendo. Mas Leon Denis diz que, apesar disso, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram
E no coração dos povos ainda aninham-se instintivas aspirações para a justiça e o bem. Claro, todos nós ansiamos por isso, né? Nós ansiamos pela justiça, pelo bem para todos. Acontece, diz Leon Denis, que a aplicação de normas, de sistemas para a resolução disso aqui na Terra dependem de paciência e de habilidade. Paciência daqueles que estão necessitados e habilidade daqueles que detêm o poder e o recurso. Ou os recursos, né? Enquanto os necessitados apelam para ameaças, para participar melhor da sociedade, o rico se isola no seu egoísmo. Dias atuais, né? Diz Leon Denis ainda que o estado de guerra ou de paz pesa sobre o mundo, hoje, na época dele e hoje, e acaba por alimentar esses sentimentos hostis do necessitado e do abastado. Sistemas sucedem a sistemas, instituições dão lugar a instituições, mas o homem permanece desgraçado. Vírgula. E aqui o motivo na frente. Porque se conserva mal. Porque não faz a sua própria reforma. Escreve Leon Denis que a causa do mal está em nós, em nossas paixões, em nossos erros. É isso que deve ser transformado. Para melhorar a sociedade é preciso melhorar o indivíduo, escreve Leon Denis. É necessário conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade. A revelação da nossa natureza e dos nossos destinos, e isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Então, para não ficar dúvida, né, vou ler mais um pedacinho de Leon Denis. A sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, vê apenas no universo a concorrência vital, a luta dos seres, luta ardente, na qual todos os apetites estão em liberdade. Tende a fazer do mundo atual a máquina formidável e cega que tritura as existências e onde o indivíduo não passa de partícula ínfima e transitória, saída do nada para em breve a ele voltar. Olha só. E aqui nós estamos estudando o oposto disso. A vida na Terra é justamente não uma máquina destruidora de homens. Pelo contrário, é uma escola construtora de espíritos que estarão mais vivos nas leis divinas, de espíritos que, ao se reformarem individualmente, poderão superar as questões do egoísmo e as questões do ódio provindas da escassez. São espíritos que serão mais pacientes ou que serão mais misericordiosos, que serão mais caridosos. Leon Denis escreve que, convencidos de que essa vida é um meio de depuração e de progresso, que não está isolada de outras existências, ricos ou pobres, todos ligarão menos importância aos interesses do presente. Todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos e dos deserdados, trabalhará para si próprio. Porque há uma coisa que a gente não pensa quando a gente está encarnado aqui na Terra. A gente vai voltar. A gente vai voltar. E se a gente está numa posição boa aqui hoje, numa posição de riqueza, numa posição de conforto, a gente precisa pensar que a grande maioria dos espíritos que estão encarnados não está nessa posição. E que a possibilidade de voltarmos na posição de alguém necessitado é muito grande. Então, quanto mais nós cuidamos dos necessitados hoje, mais estamos cuidando de nós mesmos no futuro. Quanto mais nós temos a condição de cuidar do nosso planeta hoje, melhor viverão os nossos filhos num planeta sem tantas decorrências da ação humana em relação ao clima, né? Sem uma crise climática que já está posta. Melhor para os nossos filhos, melhor para os nossos netos, melhor para nós mesmos, porque voltaremos aqui ainda outras vezes. Encerro com Leon Denis. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. A filosofia dos espíritos ensinando-nos que o corpo não passa de uma forma tomada por empréstimo, que o princípio da vida reside na alma e que a alma não tem sexo, estabelece inclusive a igualdade absoluta entre homem e mulher.
Aqui eu paro o texto do Leon Denis e digo mais: estabelece para os dias atuais a segurança, a tranquilidade, se- estabelece para nós a igualdade de posição entre nós e as diferentes orientações sexuais. Estabelece para nós tranquilidade diante dos quadros novos que a vida apresenta. E assim, a gente tem diante de nós a questão da equidade posta por Deus para todos os seus filhos e que precisa ser exercitada por nós na compaixão, na compreensão, na inclusão social que todos nós devemos ter. Com a lucidez, né? Texto de Leon Denis que reflete o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamão. A prova é a escola da paciência e da resignação. Perdão, a pobreza é a prova e a escola da paciência e da resignação. Assim como a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então, de que lado estamos? Temos recursos que nos fazem ricos, que nos fazem provedores, que nos deixam na posição de quem pode ser caridoso? Usemos, utilizemos dele. Vamos completar? Leon Denis diz por fim: nossas instituições podem mudar de forma, não nos libertarão, porém, dos males inerentes à nossa natureza atrasada. A felicidade dos homens não depende das mudanças políticas, das revoluções, nem de nenhuma modificação exterior da sociedade. Enquanto esta estiver corrompida, as suas instituições igualmente o estarão, sejam quais forem as alterações operadas pelos acontecimentos. O único remédio consiste nessa transformação moral, cujos meios os ensinos superiores fornecem-nos. Durante cada uma das nossas reencarnações, nós estamos em contato com esses ensinamentos superiores. Muito mais agora que estamos em contato com os ensinamentos da doutrina espírita, que colocam a nossa existência sob a ótica das reencarnações. Então vamos cuidar de nós agora, construindo hoje o futuro melhor para daqui a 10 anos, sim, para daqui a um ano, sim, mas para daqui a 300, 500, para daqui a 1000 anos, enquanto nós ainda estivermos nos processos reencarnatórios e buscando a nossa perfeição e a nossa felicidade. Queridos irmãos, eu deixo mais uma vez o agradecimento pela companhia nos estudos, o abraço fraterno e o convite para a gente continuar o estudo do Livro dos Espíritos no próximo sábado. A gente se vê em breve. Até logo mais.